E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono de Deus, né? Senhor possa estar nos abençoando aí poderosamente, grandiosamente neste dia e que possa trazer aos nossos corações grandes palavras de amor, de harmonia e que traga a vocês também, cada um de nós, que o plano dele tem para as nossas vidas, né? Porque o Senhor tem trazido transformação, cura, libertação sobre cada um de nós. E que ele possa, em nome de Jesus Cristo, estar cada vez mais e mais transbordando sobre as nossas vidas aí palavras abençoadas. Marcelão na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das curas aí de Jesus, que encontra lá em Marcos 2, olha que maravilha. Em Marcos 2, uma das curas de Jesus. E assim, tem cada palavra. Marcelão estava na área, mas eu acho que só a câmera que está na área do Marcelão. Tem uma coisa muito interessante de Marcos 2, não é só a cura. Tem uma palavra muito interessante que a gente vê, que Deus traz aí aos nossos corações, que é o esforço, né, daquela equipe abençoada que leva o paralítico até a casa, né, e se esforça de todas as formas para colocar aquele paralítico dentro da casa. A palavra do Senhor trazida aos nossos corações, falando a respeito do perdão dos pecados, né? E uma coisa magnífica que eu vejo ali é o poder de Jesus Cristo e a alerta a todos nós a respeito de que o que é a verdadeira cura do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então, assim, eu vejo várias possibilidades de palavras dentro de Marcos 2. É um conjunto de, de chaves ali, né? Não é não, Marcelão? Um conjunto de chaves. Conjunto de chaves. É isso aí. Você já leu? Desculpa aí Não, até. não, Então, beleza. não li não. Ainda não. Só dei as boas-vindas mesmo, falei com a galera. Sejam bem-vindos! Uhul! Eu fui ali pegar uma água e não vi. Marcos 2, do versículo 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Deus abençoe. Quanto tempo, hein, meu amigo? Muito tempo. Uma coisa bem interessante, Marcelo, acho que já no começo aí, é por isso que eu dei uma pausa, e já no começo você vê assim, o poder de Jesus Cristo e o quanto o nome dele já o precedia, né? Ele, da primeira vez, ele não fica em meio à multidão, e da segunda vez, quando ele entra na cidade ali, ele está em meio à multidão e ele não foge da multidão, ele se permite estar junto com aquele povo. E as pessoas escutam, né, como diz aí a palavra, as pessoas escutam sobre a presença de Jesus ali e já se junta uma multidão, quer dizer, como é que fala? A, a reputação de Jesus o precedia, né? O conhecimento de quem era Jesus já o precedia.
Então, juntou-se uma multidão para ouvir o que Jesus Cristo tinha para falar. Então, eu vejo aí já uma parte importante dessa palavra. E olha só, e ele diz lá no 3, né? Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Um paralítico levado por 4 homens. Então, às vezes aí eu penso na questão de dificuldade. Uma chave aí é a dificuldade. A gente coloca tanta dificuldade para fazer as coisas, né? Dificuldade para acordar cedo, dificuldade para dormir cedo, dificuldade para cumprir as tarefas do dia, dificuldade para estar na presença do Senhor todos os dias. A gente encontra inúmeras dificuldades. Agora havia um paralítico que tinha 4 amigos e que estava tentando chegar a Jesus em meio a uma multidão. Então ele tinha várias dificuldades para chegar a Jesus. Várias dificuldades para encontrar o caminho dele. E mesmo assim, mesmo em meio à dificuldade, eles dão um primeiro passo. 4 amigos vão levar um paralítico, né? E aí ele continua. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava fazendo uma abertura e baixaram o leito em que jazia o doente. Aí vamos lá. Então eles estão em meio à dificuldade e a gente pode falar aí sobre oportunidade. Eles olham para casa e não voltam. Eles procuram uma oportunidade. Eles procuram uma entrada, eles procuram uma brecha. O inimigo das nossas almas procura brechas sobre as nossas vidas, mas nós, muitas vezes, aproveitamos das dificuldades e não encaramos o problema de frente e nem procuramos brechas para as soluções dos nossos problemas. Esses não. Esses sabiam quem era Jesus, sabiam o que eles queriam, tinham um verdadeiro propósito, um objetivo, que era chegar até Jesus, e eles procuraram uma oportunidade em meio à dificuldade. E aí ele continua dizendo, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só, a gente falou sobre isso ontem. Vendo a fé daqueles homens, porque Jesus podia ser um homem qualquer. Eles podiam estar enganados a respeito de Jesus. As pessoas podiam estar fazendo fofoca e contando histórias. Mas vendo a fé, eles acreditaram que Jesus poderia fazer alguma coisa. Quando eles descem, Jesus diz ao homem, perdoados estão os seus pecados. E aí eu te pergunto, o que aqueles homens queriam de Jesus? Eles queriam cura. E Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. Que cura é essa? Sabe, de repente, se fosse a Cláudia ali, não estaria como os fariseus dizendo assim, quem é esse que perdoa pecados? Estaria dizendo assim, eu não te pedi perdão de pecados, eu te pedi cura. Talvez, né? Hoje não, mas talvez há um ano atrás, há meses atrás, talvez
a minha resposta para Deus fosse: não fez nada por mim, né? Talvez fosse isso. E ele diz: Não perdoados fez nada estão, que você esperasse, dentro da esperava. sua expectativa. Exatamente. E aí ele diz: perdoados estão os seus pecados, e os homens começam a cochichar uns entre os outros, né? Ele fala. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Quer dizer, enquanto eu estaria questionando, talvez aí, poxa, mas nem me curou, eles estão dizendo assim: quem é você para perdoar pecados? Um simples Você homem. é só um homem, né? E aí Jesus diz: percebendo logo por seu espírito. Então, outra chave é, vamos voltar, né? Ele fala: perdoados estão seus pecados, e as pessoas questionam a autoridade de Jesus sobre a vida daquele homem, né? E então, outra chave no meu coração seria assim: regras e leis. Ele vai falar um pouquinho mais depois do 12 sobre isso. Regras, leis, pensamentos que não estão verdadeiramente dentro do contato com Deus, a intimidade com Deus. Falta intimidade. Aquele homem era paralítico, ele veio de longe, ele desceu do telhado e ouviu: perdoados estão os seus pecados, porque ele tem intimidade com Deus. Os que estão à volta não sabiam quem Deus era. Não sabia que aquele homem era Deus. Então não tiveram a capacidade de entender que aquele Deus estava perdoando os pecados daquele homem, né? Então, tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade para que você possa saber verdadeiramente quando é Ele quem está falando com você, né? E aí ele diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Fácil, facilidade. Ele não está falando ali sobre o que é possível, ele está dizendo sobre facilidade. Qualquer um pode dizer, não significa que ele está perdoado, mas qualquer um pode dizer: perdoados estão os seus pecados, perdoados estão os seus pecados. Mas quantos têm a autoridade de dizer: levanta e anda? Então, para provar que perdoados estão os pecados dele, porque eu sou o filho de Deus, eu digo: levanta e anda. Não porque andar é mais importante do que o perdão dos pecados, mas porque através do que você pode ver, você vai entender o que você não pode ver, mas pode sentir. Então Deus, Jesus Cristo, cura aquele homem, não porque a necessidade dele fosse a cura física, mas para provar que a cura espiritual havia acontecido na vida daquele homem verdadeiramente. E aí ele continua: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele levantou e no mesmo instante, tomando o teu leito, retirou a vista de todos, e a ponto que se admirassem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E aí o que acontece? Marcelo falou que a gente termina no 12, mas eu queria falar também sobre o 23 ao 28, que é mais uma chave, pode ser? E aí ele fala: ora, aconteceu que atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, e advertiram os fariseus: vê,
por que fazem isso, se não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu a necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros? Como entrou à casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos seus que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Né? E, na verdade, eu quero acrescentar esses 3 versículos. Né? O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, né? Perdão, esses 2 versículos. Por que que eu quero acrescentar esses 2 versículos? Porque ele fala mais uma chave. Ele está dizendo a respeito de que o mundo, o sábado, as coisas que existem, que foram criadas para o homem, e não o homem foi criado para essas coisas, né? O homem não foi criado para essa casa, o homem não foi criado para essa terra, o homem não foi criado para essa vida. Essa vida foi criada para o homem, né? Ao contrário, que entra bem na parte do quando Jesus fala perdoados estão os seus pecados, tá? E aí, Marcelão, fiz uma leitura diferente. Pode começar que eu deixo. Ficou excelente. Falou tudo. Não preciso falar mais nada. Eita, tchau, beijo. Não, tem muita coisa a falar aí ainda. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarde. Olha só, Cláudio, extraordinário. Tem alguns pontos que eu quero retomar aqui e corroborar. Corroborar, é tão linda essa palavra. Com aquilo que você falou. Primeiro versículo, quando Deus fala, vários seguirão por sinais de prodígios e por maravilhas. As pessoas só te seguem por sinais de prodígios e maravilhas. E não são maravilhas maravilhosas, apesar de você ter todo o poder para isso. Porque Deus, em sua palavra, disse que nós faremos coisas ainda maiores do que ele fez. Maior que melhor. Então, quando ele diz, e novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa, era a casa de Pedro. Ele estava na casa de Pedro, que era uma casa grande, uma casa que era possível que entrasse e tivesse bastante pessoas lá. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para receber. Uma casa grande e não havia mais lugar para receber as pessoas, nem mesmo diante da porta, e lhes pregava a palavra. Por que eu digo que as pessoas te seguem por sinais e maravilhas? Porque é assim que acontece. Quando as pessoas veem os seus feitos, quando as pessoas veem a sua mudança, quando as pessoas veem quem você era e quem você se tornou, as pessoas te seguem porque querem os resultados que você tem. As pessoas seguem as pessoas por causa dos resultados, né? Então é muito importante a gente entender isso. Que resultados são esses? Os resultados são os dons, os resultados são nada mais, nada menos que os talentos que Deus nos deu. Os talentos de a palavra e trazer boas novas, como eu e Cláudia estamos fazendo aqui, por exemplo. Os talentos de profecia não só para prever o futuro revelado por Deus, mas também de fazer o futuro acontecer. Como assim fazer o futuro acontecer? Ninguém disse para Eliseu, vá lá e dê um filho para
Aquela mulher sunamita, Tsunami. né? Ninguém falou isso. Ele perguntou, qual é a sua necessidade? Ela disse, tudo me vai bem. E aí ele chamou o servo e disse, qual é a necessidade dela? E ele disse, ela não tem filho. E ele mandou chamar ele e disse, olha, daqui a um ano você terá um filho em seus braços, você o abraçará. E ele fez o futuro daquela mulher acontecer. Não só profeta de prever o que está por vir, como por exemplo, o fim da pandemia está por vir. Ele está por vir mesmo. E isso não é prever o futuro apenas, é fazer ele acontecer. Como assim, Marcelo? É colocar os nossos joelhos no chão, clamarmos pela nação. Porque a palavra de Deus diz que quando nós, assim que Salomão inaugurou o templo, teve uma farra gigantesca espiritual, a maior farra espiritual antes do Pentecostes que eu tenho visto, que eu tenha uma das maiores que eu tenha visto na Bíblia, porque também tem o Vale dos Ossos Secos. E aí, sabe o que que ele diz? Ele diz assim, ó, ele chama Salomão no canto e fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Então não é só profetizar e falar, é fazer o futuro acontecer enquanto profeta. É cura, certo? É você realmente sentir, impor e curar, certo? É você verdadeiramente interceder com o seu dom. É você orar pelas pessoas, orar pela nação, orar pelos seus governantes, orar pelo seu país, orar para que tudo seja. Então, são os seus dons, sabe? Quando você atrai multidões, quando você mostra resultados através dos seus dons. Ah, mas quer dizer então que eu só vou atrair pessoas para me seguirem ou seguirem a Jesus se der resultado? E eu pergunto para você, de verdade. Você vai para um nutricionista, bate na porta, ele diz entre. Você entra e ele tem 160 quilos. E ele vai te passar uma dieta para você emagrecer. Você vai seguir a dieta desse nutricionista? Eu creio que não. Se você vai num oncologista, o oncologista ele tem um nível de tratamento de pessoas com câncer, certo? De que 85 a 90% dos pacientes dele não se livram do câncer e morrem. Você vai verdadeiramente fazer um tratamento indicado por essa pessoa. Se você vai na academia e você chega lá e começa a treinar e malhar, diz, eu preciso trocar o meu treino, e você vai no professor e ele tem 200 quilos de massa gorda, não de massa magra. E aí você olha para ele e fala assim, olha, o seu objetivo qual é? Hipertrofia. Ah, eu vou passar um treino aqui para você. Você vai seguir o treino desse cara? É porque Jesus Cristo deu o exemplo. Jesus Cristo, ele nos mostrou sinais, prodígios e maravilhas. E isso gerou credibilidade em quem ele era. E quem ele era? Filho do Deus Altíssimo. E quem você é? Filho do Deus Altíssimo. É Então, o isso aí. que faz para atrair verdadeiras multidões? Nós atraímos verdadeiras multidões através dos nossos resultados. E não de esperar que. Eu estava ouvindo uma live de discipulado agora há pouco, e ele estava falando assim: poxa, quantas e quantas vezes eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, escolhe a minha esposa e dá para mim. E Deus me respondeu, sabe como? Escolha você a sua esposa. Eu vou garantir que você não entre numa furada, mas escolha você a sua esposa. Sabe? Porque a escolha precisa ser nossa. E aí eu entro no próximo tópico, que é no meio das adversidades é que as coisas extraordinárias acontecerão. E quando ele diz isso, no próximo versículo, ele diz: vieram até ele trazendo um paralítico e eram carregados por 4. E aí chegaram lá, não podiam se aproximar, porque não tinha como se aproximar, porque a multidão era tanta que eu não conseguia chegar por perto de Jesus. E quando você se cerca de pessoas extraordinárias, você consegue o extraordinário. Quando você tem adversidade, você não ia subir,
numa casa, destelhar ela, descer uma maca Se pelo você não teto. acreditasse, Se eu não tivesse doente, e se não acreditasse que você vai conseguir aquilo que você está procurando, né? Porque não só tá doente, mas precisa ter fé que vai dar certo, de alguma é, forma. E, exato. e é Mas onde eu então, entro, que mas o que eu assim, estou falando, Claudinha, é o seguinte, é que no meio da dificuldade e da adversidade é que eu vou ter resultados extraordinários. Eu não vou ter resultados extraordinários na fase fácil do videogame. Eu começo com a fase fácil do videogame e vou passar a vida inteira jogando a primeira fase. A vida toda jogando a primeira fase, primeira fase, primeira fase, primeira fase. Eu vou zerar esse jogo quando? nunca. É isso. Se trata de como quero ter resultados extraordinários, eu preciso ter dificuldades extraordinárias. Porque as dificuldades extraordinárias que vão me fazer aprender a dar um pulo duplo com o Sonic. Para poder alcançar uma tora mais alta na cachoeira. Sem visibilidade, porque a água está caindo por de frente da sua imagem. Tá entendendo? Se eu não tenho visibilidade e eu vou lá e salto, a diferença é que no videogame, quando você pula e o Sonic morre, você tem mais duas, três vidas. E aí, depois que você morre mais duas, três vidas, sabe o que acontece? Acontece que você pode começar tudo de novo, né? Na vida aqui, a gente também pode começar tudo de novo. E quando você morre, se o seu viver é para Cristo, o seu morrer é lucro. Certo? A vida é uma aventura e a gente só sai dela morto. A não ser que você seja Elias. Como é que é o nome daquele outro que eu falei há 2 dias atrás? Acho que é Enoque. 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 Entendeu? E que Deus tem escolhido você para te arrebatar, para mandar o Uber de fogo lá para te pegar, velho. É assim que se sai dessa jornada. É morto. Então, eu não quero arriscar porque senão eu vou morrer. É assim que termina a jornada da aventura, é morrendo. A única tranquilidade que se traz dentro desse processo é as boas novas, que é, se eu viver para mim é Cristo, Eu tô no morrer pra mim lucro é se eu morrer. Tá de boa. Mas se eu não morrer, eu também consegui alguma coisa. Eu também conquistei algo novo. Eu passei para a próxima fase da vida, sabe? E olha só, Cláudia, é impressionante como o poder da autorresponsabilização. Porque ele diz assim, você falou assim, a importância das conexões, né? Você falou assim, os amigos verdadeiros te ajudam a alcançar coisas extraordinárias. E aí a expectativa era a cura. A expectativa era descer e ser curado quando estivesse próximo de Jesus. E aí o que acontece nesse processo? A decisão tem que ser nossa. A decisão de subir ao telhado tem que ser nossa. A decisão de descer, Deus pode. Jesus pode. A decisão da aventura, do me arriscar, do fazer, o cara tá paralítico mesmo, velho. Se ele tombar lá de cima, ele vai ficar paralítico do quê? Já está paralítico. Sacou? Então, os amigos verdadeiros, eles te auxiliam na escolha, mas a responsabilidade da escolha é sua. A gente tem um caso de um MC, não sei o quê, que morreu recentemente. Eu não sei se você está sabendo da história. Que morreu recentemente porque ele estava dentro de um quarto de hotel com uma prostituta, certo? E ele estava lá dentro do quarto do hotel com uma prostituta, no qual ele desceu, ele saiu brigou com a esposa dele, casado, recém-casado, brigou com a esposa dele, saiu do 10º andar, foi lá embaixo para pagar a estadia de um amigo dele que não tinha dinheiro, mas que queria ficar mais tempo no hotel, voltou e foi para um quarto com uma prostituta. Teve relações sexuais com essa prostituta. Depois que isso aconteceu, a mulher dele estava procurando ele, certo? E aí o que aconteceu? Ele foi pular da janela para que a mulher dele não pegasse ele traindo ela. Caiu lá no chão e morreu. A responsabilidade disso é de quem? só dele.
não dá para ser dos amigos dele. Não dá. Os amigos dele influenciaram, inventaram, mas ninguém forçou ele a nada. Da mesma forma, cerque-se de pessoas extraordinárias. Da mesma forma que o paralítico tomou uma decisão. Ele tinha um impedimento, a locomoção. E ele tinha pessoas extraordinárias, diferente do cara do tanque de Betesda, que não era cercado de pessoas extraordinárias. E Jesus foi até ele. Agora, se você não tem impedimento nenhum e pode ir até Jesus, e vai fazer coisas e é cercado de pessoas extraordinárias para chegar até ele, tá entendendo? Jesus Cristo no versículo diz assim: a fé de vocês livrou vocês do pecado. Ele diz isso. Ele diz assim, ó: e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vindo à fé deles, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Disse ao paralítico. Ele se cercou de pessoas extraordinárias e foi fazer coisas extraordinárias. A escolha de se cercar, ele podia muito bem se juntar com os fariseus e falar mal de Jesus. A escolha foi de quem? Do paralítico, de cercar-se de pessoas extraordinárias. E aí ele disse assim: sua fé te curou. Aí eles fizeram: beleza, vamos embora. E foram saindo. Só que eu vejo uma coisa diferente nessa parada, sabe, Cláudia? Eu vejo uma Não, coisa é porque diferente. você já chegou na cura, né? Eu acho que assim, a parte que é mais que é incrível, assim, ele fala: perdoados estão os seus pecados. Sim. Eu acredito o seguinte, que ninguém conhece, eu acredito só não, tá escrito isso na Bíblia, na palavra de Deus. Ninguém conhece o coração do homem mais do que Deus. E aquele homem, na minha visão, e o que ali Marcos está escrevendo, ele foi buscar de Jesus Cristo uma cura. Ponto, né? Ele foi buscar de Jesus Cristo uma cura. E quando Jesus o vê, ao contrário do cego, que ele pergunta: o que queres que eu te faça? O cego diz: eu quero ver. Ah, por que você está sentado aí? Para outro paralítico, ele diz: ah, porque não Vou há quem me falar, leve, vou falar né? o meu Ele sentimento. diz: perdoados estão seus pecados. Porque Jesus Cristo conhece o íntimo, o coração do paralítico. Então, eu acredito que naquele momento ali, o que havia verdadeiramente dentro do coração do paralítico não era só um desejo de andar. Não vou dizer que ele não queria andar, claro que queria, mas assim, eu acredito que o desejo maior do paralítico era a cura espiritual, porque é a primeira coisa que Jesus Cristo fala para ele, é exatamente isso. Você está preocupado com o quê, meu filho? Perdoados estão seus pecados. Fique tranquilo, sabe? Então, assim, e aí o povo em volta, que é o que eu disse que combina bastante com o último, os dois versículos, o povo em volta cria um momento ali de discórdia com o seu pensamento de quem é você para perdoar pecados. E aquele homem poderia, num momento como Jesus Cristo fala na palavra da semeadura, envolto a tantos espinhos, envolto a tanta pessoa, ele podia, de repente, pensar: será que estão mesmo perdoados os meus pecados? Será que verdadeiramente o Senhor me perdoou dos meus pecados? Ele podia vir a duvidar, né? E aí eu vou lá nos dois últimos versículos, o Senhor está falando assim: as coisas do mundo, as coisas que são criadas para o homem e não o homem para o mundo, né? Enquanto todos em volta estavam esperando o milagre, eles não enxergaram o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre de estar ali andando com Jesus. Como você falou no primeiro ponto, né? E ele fala uma coisa interessante, ele diz lá
também ainda nesse mesmo capítulo, ele fala assim, os fariseus questionam por que que os discípulos não jejuam e os discípulos de outros jejuam, né? De João jejuam, de Moisés jejuava, de Abraão jejuava. Por que que os discípulos de Jesus não jejuam? E ele diz assim, porque os discípulos de Jesus sabem que estão andando com o noivo. Eles sabem que estão andando com o vinho novo. Entendeu? Haverá um tempo em que eles vão ter que jejuar, mas agora eles estão se alimentando de mim. Agora eles estão comendo a minha palavra. Então o povo estava tão preocupado com uma carapaça de em volta, com o que tinha ali de lei, de regra, de quem pode, quem não pode, quem faz e quem não faz, que não fez como Maria ali aproveitou a presença de Jesus Cristo. Fez como Marta, deixa eu cozinhar, deixa eu lavar, deixa eu passar. E muitas vezes a gente está ligado nisso, a gente está ligado, eu preciso pregar o evangelho no púlpito, mas não prego na fila. Eu preciso falar do amor de Deus na internet, mas não falo para o meu gerente do banco. Eu Mas não preciso, vivo isso. mas eu não dou a paz do Senhor quando eu entro no mercado, né? E o Senhor disse: ide com a paz com todos, com todos. Ele não diz só com quem é cristão. Então, assim, Jesus está chamando a atenção da gente para esse ponto importante de que, meu amigo, eu sou o Cristo e você está ceando de mim. Você está preocupado com o que Davi fez? Você está esquecendo que ele fez porque o povo estava com fome e que eu não estava nem aí, que aquilo era sagrado? Porque sagrado sou eu. Eu não estou me preocupando com isso. É como a historinha da mulher que jogou no rádio, que estava passando necessidade, pedindo ajuda, e as pessoas, e aí uma pessoa que não é de Deus vira falando: vai, pega tudo e alimenta, os alimentos, gasta bastante dinheiro, compra tudo e leva para ela. Mas quando ela perguntar quem foi que deu, é para você dizer que foi o diabo. E aí o povo fica esperando ela perguntar quem foi que deu e ela fica calada. Você não vai perguntar não quem foi que deu? Ela responde: não. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E ponto. Então não interessa se é sábado, não interessa se você está vendo aquele homem como um homem que está dizendo que perdoado estão os seus pecados. Não interessa. O que interessa é o que verdadeiramente está movendo dentro de você. O que interessa é o Espírito Santo de Deus ardendo de dentro para fora na sua vida. Então, se você anda, se você não anda, se você canta, se você não canta, se você fala, se você não fala, se você escuta, se você não escuta, não interessa. O que interessa é o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, agindo a ponto de colocar para fora gemidos É inexprimíveis. isso aí. Então, perdoados estão os seus pecados, é a palavra de Jesus para aquele homem, né? Então, tira a venda dos seus olhos e enxerga o poder de Deus na sua vida, como diz lá no Salmo 77. Vê as pequenas coisas que parecem pequenas coisas na sua vida, mas que na verdade são grandiosas. São grandiosas porque você está comendo, se alimentando, ceando o próprio Exatamente. Cristo. Exatamente. E aí a fé deles perdoou os pecados. A fé deles perdoou os pecados. Jesus Cristo diz isso. A fé de vocês perdoou os pecados. Expectativa versus realidade, né? E isso é interessante porque Jesus Cristo, eu fico imaginando Jesus Cristo agindo da mesma forma que Deus agiu quando estava lá recebendo as pessoas e conversou sobre Jó. Muitas das pessoas acreditam que é assim. Jó, Deus foi instigado pelo diabo para permitir que o diabo mexesse com a vida de Jó.
E não foi assim. Eu acredito que foi da seguinte forma: Deus falou assim: vou fazer uma parada inesquecível para até depois do fim. E vou usar a vida de Jó para isso. Espera o diabo chegar aqui que você vai ver o que eu vou fazer. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Da mesma forma, Jesus Cristo já percebeu nos corações dos fariseus, desde antes, desde a história, de que ele era perseguido. E ele veio para cá para ser perseguido por causa da palavra, né? E aí o que que acontece? Ele disse: eu vou fazer uma parada aqui que vai ficar para até depois do fim da história. O que que eu vou fazer? Eu vou falar para esses paralíticos, eu vou falar para eles, para esse paralítico: vá, seus pecados estão perdoados. Expectativa versus realidade. Porque eu sinto que o coração dessas pessoas vai ser dessa forma. Que forma? Assim, ó. Mas estavam ali assentados escribas, porque fala deste homem blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E olha só, e estavam ali sentados alguns escribas que argumentavam em seus corações. Estava aqui dentro do coração. E como Deus já tem essa percepção, Jesus Cristo conseguia ver dentro do coração. Ele percebeu e entendeu e disse: vou mexer com essa galera. Eu vou curar esse pessoal. Mas eu vou fazer isso de forma muito mais grandiosa, porque eu preciso reverberar essa história para todo o planeta, por anos e anos e anos. Então eu vou fazer uma parada diferente. Vai, tá perdoado. Disse: perdoado? Quem é você para perdoar alguém? Esse cara está se sentindo. Aí ele diz assim, olha só que massa. Ele diz assim, ó: o que que é maior? Perdoar pecados ou curar pessoas? Dizer: levanta, pega a tua cama e vá para tua casa. O que que é mais fácil? Ou perdoar pecados? E Claudinha trouxe uma reflexão extraordinária em relação a isso, que é assim: eu posso muito bem dizer: vai, está perdoado, e o meu coração não perdoar. E a partir daí, e Deus não faz isso, mas qualquer um é fácil dizer eu te amo. É fácil dizer está perdoado. É difícil sentir o amor. É difícil perdoar o pecado. Esse é o desafiador. Dizer é fácil. E ele diz assim: agora, ter o poder e a autoridade para dizer: pegue a sua cama, levanta e vai-se embora, é mais difícil. Será mesmo que é mais difícil? Para quem é mais difícil? Para quem aquele que não crê é mais difícil o perdão. Para aquele que não crê é mais difícil o curar. Para aquele que não crê é mais difícil o se libertar. Aquele que não crê, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil não significa que não é desafiador, ok? Porque olha só, para aquele que crê, ele chega na porta, ele vê que a porta está completamente abarrotada de pessoas. Ele se levanta, ele sobe até o telhado com uma maca, 4 pessoas. Já pegou uma maca, 4 pessoas, pegou uma maca e você pega a maca e sobe a parede de uma casa e destelha ela e desce. Pode ser complicado, mas não é impossível. Não, não é Quando você impossível. tem, eu estava conversando com uma mentorada agora há pouco sobre isso, e disse: o problema é que você não tem um objetivo claro na sua cabeça. Quando o objetivo está muito claro na sua cabeça em relação à sua vida, em relação à sua história, em relação ao seu propósito, por mais desafiador que seja a vida, por mais que tenha percalços no caminho, ainda assim você vai subir pelas paredes, você vai destelhar o teto, você vai descer o paralítico. E a sua fé vai fazer com que você seja perdoado. Pode até não ser curado se não tiver propósito nisso. Pode até não ser curado se o propósito disso for mudar a vida de muito mais pessoas à nossa volta. Agora, o que que é mais simples, o que que é mais fácil?
O mais simples e o mais fácil é decidir o que eu quero. O mais simples e o mais fácil é decidir acreditar, é decidir seguir. O restante vai ser tudo desafiador, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí Deus faz pensar. Deus faz a gente pensar nisso. Ele diz assim, ó: o que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados? Dizer, ele não diz perdoar, como Claudinha falou, dizer ao paralítico, estão perdoados, ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda. O que é mais fácil? Verdadeiramente mais fácil dizer, porque eu não preciso provar Perdoar nada. os seus pecados, exatamente. Claro, que eu não preciso provar nada. Agora, se eu digo para ele, pega a sua cama, sai andando daqui, rapaz, são os sinais e prodígios e maravilhas que eu preciso comprovar. Porque as pessoas vão parar e vão olhar e vão esperar. E se ele não levantar e não andar, e é por isso que a gente não faz isso, porque a gente tem medo de decepcionar as pessoas que estão à nossa volta. Por que isso não aconteceu? O que vão pensar de mim? Não, nem o que vão pensar do meu Deus. É o que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim se eu falar assim, vai, agora a sua mão vai crescer para uma pessoa que não tem uma mão, né? Vai, transforma agora e começa a crescer a mão. E aí a mão começa a crescer, a crescer, a crescer. Já pensou? E aí você fala, não, vou não. Eu não acredito. Eu não acredito, eu vou falar um negócio desse. Já pensou? Aí nego vai me zoar demais, velho. Não, vou fazer isso Sabe o que nunca. é curioso, Marcelo? É Hum. que se você não acreditar, mas o outro acreditar, vai acontecer. Uhum. Não acontece quando os dois não acreditam. É, é isso aí. E aí ele diz assim, ó, ele nos faz pensar e diz assim, ó, mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Nós nunca vimos algo assim. Nós nunca vimos algo assim. Será mesmo que é maior curar do que perdoar pecados? Será que é maior mesmo perdoar pecados do que curar? Eu acredito que É uma tudo. vida, é uma vida terrena, sabe, Marcelo? A questão é Uhum, exatamente essa. Hoje, antigamente era muito mais difícil, mas hoje a gente vê histórias de superações, de uhum, pessoas que não têm a perna e fazem coisas muito maiores e melhores até do que pessoas que têm duas pernas. uhum. Pessoas que conquistam uma vida por meio da superação, da fé, da alegria, do querer viver. E pessoas que têm tudo e não conquistam nada, porque não tem o obstáculo, não tem a fé, não tem o verdadeiro desejo do vencer, porque não tem um coração transbordando em amor, em alegria, em vida, em desejo de ser aquilo que sempre sonhou ser. Então, quando Jesus faz essa pergunta, ele diz: o que é mais fácil? A gente pode falar, é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados. Mas dentro da sua vida, verdadeiramente, o que é mais fácil? É mais fácil viver numa cura física ou ter uma vida de cura espiritual? Pois é, exatamente, exatamente. E aí é maravilhoso quando Deus nos faz parar e pensar, né? É verdadeiramente a gente expectativa versus realidade. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. É expectativa versus realidade. Quais são as expectativas que você tem a respeito de que Deus vai fazer por você
E qual é a realidade que você está tomando em suas mãos para fazer o que você precisa fazer? Esse cercar-se de pessoas extraordinárias. Esse se responsabilizar pelos seus atos e não dizer que a culpa é dos seus amigos por onde você anda ou porque você está onde você está. Você entender que na vida terão barreiras e multidões querendo a mesma coisa que você. E que você, para chamar a atenção, você precisará fazer sacrifícios extraordinários para receber resultados extraordinários. A vida é assim. Você vai ter que escalar casas, destelhar telhados, descer macas, cercar-se de pessoas extraordinárias para isso, porque sozinho não dá para fazer isso. Tá. Sozinho não dá para fazer isso. Você vai precisar usar o seu dom e gerar visualização de resultados. As pessoas nos seguem por causa dos resultados que nós apresentamos. Por causa dos resultados que verdadeiramente eu e você temos apresentado para a nossa vida. Não é se você... As palavras, elas comovem. As palavras, elas geram sentimento, geram emoção, mas o que verdadeiramente muda são atitudes, são ações. E isso a Não, gente tudo só vê bem. através de fruto, de resultado. A gente falou sobre resultado ontem, e aí a gente falou ontem. E te prepara, porque a partir do momento que você apresenta resultado, tu vai levar pedrada pra cacete. E é para Vai. isso que a gente veio, para gerar mais e mais visualizações de quem nós somos e tomar pedrada por causa disso. É isso aí. Paizinho querido, Deus maravilhoso, obrigado por esse encontro contigo. Obrigado por, Senhor, nos mostrar o quanto que o Senhor é maravilhoso. Não só mostrar, Pai, mas o quanto que o Senhor tem nos moldado para o tão maravilhoso que Tu és. Obrigado, Senhor, por nos ensinar isso, por nos ensinar a ser como o Senhor todos os dias. Obrigado por nos mostrar que para onde nós queremos ir, não conseguiremos ir sozinhos, pelo nosso braço, pela nossa força. Nós precisaremos de Ti, precisaremos de pessoas extraordinárias à nossa volta, para alcançar caminhos extraordinários, escalar casas, destelhar casas, descer macas, sermos curados e perdoados pela nossa fé. Senhor, e pela dúvida do outro, para que o outro acredite e se maravilhe nos seus grandes feitos, que diminua a nós todos os dias e que o Senhor apareça o tempo todo através da nossa vida, Pai. Assim te oramos e te agradecemos, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és santo, porque Tu és altíssimo e porque o Senhor tem nos mudado e nos moldado. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Tchau, tchau.